Boa tarde a todos, meu nome é Alisson, trabalho na ANEEL. Então, vocês viram no vídeo institucional, tiveram uma ideia geral de como é que funciona o processo. Eu vou explicar, então, mais o caso específico da SEMAT, qual que é o resultado desse processo de cálculo. Bem, vocês já viram essa cadeia, né, no vídeo, começando da geração, a transmissão e a distribuição. E vocês já viram também que a tarifa deve cobrir o custo, os custos envolvidos em toda essa cadeia, né? Então, vai ter componentes dessa tarifa para cobrir custos de toda essa cadeia de produção de energia. Bem, e vocês já viram que a gente divide, na verdade com outros termos, né? A gente divide esses tipos de custos em pelo menos dois tipos aqui. Uma parcela A, que a gente viu que são os custos não gerenciáveis, a compra de energia, o transporte, os encargos setoriais. Esse basicamente tem seus valores definidos, tem regras definidas em lei, existem contratos que já têm pré-estabelecido os preços. Por exemplo, vocês viram um leilão de Belo Monte, teve uma empresa que ganhou o leilão, essa empresa ofereceu um preço, o menor preço ganhou, e no próprio contrato já está definido como que esse preço vai ser atualizado até 30 anos. Então aqui não há, por parte da ANEEL, nenhuma gestão sobre esse custo, nem por parte da empresa, então já tem uma regra definida, a gente simplesmente faz o cálculo. Transmissão é a mesma coisa, os encargos setoriais são definidos em lei, né? Então tem um valor específico que a empresa tem que recolher, e a ANEEL faz simplesmente o cálculo. Aqui não, aqui é onde a ANEEL calcula de fato e ela define uma metodologia para ser calculado cada um desses custos, que são os custos da distribuidora, né? Nesse caso específico, a lei não definiu nenhuma regra, nenhum regramento muito específico, a ANEEL que desenvolve e aplica a metodologia para calcular esses itens. Vocês já viram que são 3 tipos, né? Os custos operacionais, remuneração dos investimentos e a cota de depreciação. Só para reforçar, os custos operacionais é mais aquele custo do dia a dia da empresa, leitura, faturamento, poda de árvore, assim vai. São infinitos itens, né? A remuneração de investimentos é o retorno por parte do acionista em função do investimento realizado. E a cota de depreciação é um valor para ela repor os ativos desgastam, eles queimam, os equipamentos queimam, a empresa precisa repor, então tem na tarifa também um valor específico para fazer face a esse tipo de custo. Isso é feito, esse cálculo todo é feito no momento da revisão tarifária, que é o momento que estamos agora, né? Isso é feito, como vocês viram, em média de 4 em 4 anos. Então a gente está nesse momento, né, que a gente vai rever, e nos próximos anos, até o próximo 4º ano, até daqui 2018, 2017, não sei, a gente tem aí sim no contrato uma fórmula pré-definida, a gente aplica basicamente o GPM menos fator X, porque é o que está disciplinado no contrato de concessão. Ok? Bem, essa aqui é a composição da receita da SEMAT após a revisão tarifária. Tem 36% corresponde à compra de energia, é o maior item, né, o custo de geração. O segundo maior item é a soma do ICMS e do PIS/COFINS, depois os custos de distribuição e os encargos setoriais. É diferente daqueles valores apresentados nos vídeos, porque, como dito até no próprio vídeo, cada área de concessão tem suas características e esse percentual varia bastante e varia inclusive entre consumidores. Tem consumidores, por exemplo, em alguns estados que não pagam ou pagam um ICMS muito baixo. Então, até entre consumidores de uma mesma área de concessão, esses percentuais podem variar. Vocês já viram, né, isso aqui, eu já comentei, são definidos basicamente, esses custos são definidos basicamente em leilões do governo federal. Isso aqui também, os custos de transmissão que agora estão bem baixos, né? Os encargos setoriais, como eu já falei, a ANEEL simplesmente calcula o valor que a concessionária deve recolher ao governo. Enfim,
ICMS e PiscoFins, ICMS um imposto estadual, PiscoFins um imposto federal, e os custos de distribuição que são o foco da revisão tarifária. Bem, aqui tentar resumir em um gráfico o efeito que a gente calculou para a SEMAT, parcela A e parcela B, antes, a atual, vamos dizer assim, aquela que existe na tarifa atual e a que vai ficar depois que a gente fazer a revisão tarifária, então tem uma queda. Além disso, a gente tem componentes externos à tarifa. A lei também define, a gente define a cada um ano o reajuste ou revisão, ou seja, a tarifa fica fixa por 12 meses. Ao longo dos 12 meses, esses custos variam e a lei define que a gente deve, se houver uma variação ou positiva ou negativa, diferente daquela que foi prevista, isso deve ser reconstituído depois. Ou seja, se houve um custo que se realizou abaixo do que estava sendo previsto, a empresa devolve ao consumidor, e o contrário também são os componentes financeiros, que também tem um efeito agora. Quer dizer, existia lá um componente financeiro na última tarifa e agora também a gente vai repassar para o consumidor. Então a gente está falando de um efeito final de 2,43, com um reposicionamento econômico de menos 0,74. Então, em média, os consumidores da SEMAT vão ter um efeito de redução de menos 2,43. Em média, varia por unidade consumidora, a gente vai ver mais à frente. Bem, aqui decompondo aquele efeito em cada item para a gente entender o que está acontecendo. Quer dizer, você tem um aumento dos encargos setoriais que vai impactar positivamente a tarifa, causou um efeito de 2,42, ou seja, se todos os outros demais itens permanecessem constantes, vocês teriam um aumento de 2,42 em função do aumento dos encargos setoriais. Aqui, basicamente, o ESS, encargo de serviço de sistema, em função do acionamento das térmicas. O custo de geração também aumentou, então ele impactaria em 3,54. Grande medida também em função da necessidade de acionamento de mais térmicas. As térmicas são mais caras, impacta a tarifa. E aqui o efeito da revisão tarifária, menos 6,21. Então agora existe um custo, né, para a SEMAT, vamos dizer assim, sobreviver na tarifa hoje. Esse custo é revisado nesse momento. Essa revisão fez cair essa receita, né, para fazer face aos custos, e isso tem um impacto na tarifa de menos 6,21. Se tudo mais estivesse constante, na média os consumidores ia ter um efeito de redução de 6,21. E aqui os demais itens. Então, por que a parcela A, quer dizer, a gente viu dois itens, né? Encargos setoriais e compra de energia. Por que está aumentando? Basicamente, devido ao acionamento, à necessidade de maior acionamento de térmicas, né? A gente tem usinas hidrelétricas e temos térmicas. Quando você tem reservatórios cheios, acontece muita chuva, você não precisa acionar essas usinas. E usina hidrelétrica é mais barato. Então, isso acontece toda vez que acontece uma seca ou um regime hidrológico ruim, que você precisa acionar mais termoelétricas, você tem um aumento no custo da energia, e é isso que está acontecendo agora. Isso é pago pelo consumidor por duas vias, ou no custo de compra de energia, ou seja, você paga, vamos dizer assim, mais diretamente as térmicas, ou via encargos setoriais, que é uma maneira indireta de você pagar também por essas térmicas. Bem, vamos falar de parcela B. Por que a parcela B está caindo? A principal razão é a redução na taxa de retorno, ou na taxa de remuneração que a gente considera para remunerar o capital das distribuidoras. Então aqui, desde o primeiro ciclo, ela vem reduzindo um percentual até um pouco parecido. Era 9,95 no segundo ciclo, 7,5 no terceiro ciclo.
Então, é mais ou menos uma redução de 25% nessa parcela, né, na remuneração do capital das distribuidoras. Além disso, você tem os próprios investimentos, eles não seguiram na mesma proporção do mercado, ou seja, tem mais gente pagando a conta para um investimento menor, isso faz reduzir também a parcela B. Então, esse é o por que reduziu, basicamente, por que reduziu a taxa de retorno? Porque as condições macroeconômicas, as condições do país melhoraram e hoje as taxas de retorno do país são mais favoráveis, mais baixas. O segmento de distribuição é um segmento que tem o risco dele mais reduzido, e isso fez com que a ANEEL pudesse conferir às distribuidoras uma taxa de retorno menor. Além disso, a própria depreciação também, nós tivemos uma queda na taxa de depreciação, a gente fez um levantamento e verificou que a vida útil dos ativos é mais longa, então a taxa de depreciação pôde ser reduzida. E além disso, os custos operacionais, ao longo do tempo, as distribuidoras vão ganhando mais produtividade e isso é repassado para a tarifa. Aqui, como eu falei, o efeito médio 2,43, mas dependendo do subgrupo, dependendo do tipo de consumidor, você tem uma queda diferente. Você tem diversas classes de consumo, diversos níveis de tensão. Então, não é o caso da gente demonstrar de forma detalhada tudo. Tem na nota técnica que está disponível na audiência pública, o detalhe no detalhe. Aqui é só para a gente ter uma ideia que o grupo de baixa tensão, onde se localizam principalmente os consumidores residenciais, comerciais e rurais, tiveram uma queda mais acentuada. E o grupo A, que são os consumidores, são os maiores consumidores, principalmente os consumidores industriais, tiveram um leve aumento aqui de 0,56. Por fim, como eu falei, nos reajustes tarifários a gente atualiza os custos de distribuição, a parcela B por IGPM, menos um fator X. O fator X ele é definido no momento da revisão tarifária também. Você tem 3 componentes. Esse componente é basicamente uma estimativa dos ganhos de produtividade que a SEMAT poderá alcançar nos próximos anos. Esse aqui é 0, ele basicamente seria uma meta de eficiência para ela alcançar nos custos operacionais, no caso da SEMAT é 0. Além disso, a ANEEL ela introduziu no fator X um mecanismo que serve como prêmio ou penalização, entre aspas, né? Prêmio que a depender da evolução da qualidade da empresa. Então, do serviço prestado. Se a qualidade do serviço prestado piorou, a empresa tem, através desse componente, uma redução na tarifa dela. Se a qualidade melhorou, ela tem, via esse componente aqui, um aumento de tarifa. É basicamente adequar o custo, vamos dizer assim, a tarifa que a SEMAT está cobrando ao serviço que ela está prestando. Bem, em paralelo, ao mesmo tempo nessa audiência pública, a gente discute também os indicadores de qualidade. São 2 indicadores coletivos, né, que a gente utiliza para mensurar, quer dizer, existem outros indicadores, mas essa audiência pública está cuidando principalmente desses indicadores. Você tem o DEC, que é a duração equivalente de interrupção por unidade consumidora. Então, a gente tem o tempo que, em média, os consumidores da SEMAT ficaram sem energia no ano, né? Essa é a medida. O FEC em média, quantas vezes cada consumidor teve interrupção de energia ao longo do ano. Então, são indicadores médios, mais indicados para mensurar a qualidade dos conjuntos de unidades consumidoras. Então, como eu falei, é em média, né? Só que cada consumidor também existe um indicador para medir essa duração e essa frequência para cada unidade consumidora, é o que a gente chama de DIC, duração de interrupção individual por unidade consumidora e frequência de interrupção individual por unidade consumidora. Na conta de luz de cada um de vocês tem lá, essa informação tem que constar, tem lá o tempo médio, o tempo que você ficou sem energia e a frequência
que você ficou. Então, aí a gente define limites e, caso a concessionária transgrida esses limites, ela paga uma compensação. No finalzinho eu vou mostrar quanto que a SEMAT pagou de compensação, mas ela paga uma compensação para a unidade consumidora por ter deixado ela sem energia, além vamos dizer assim, além dos limites estabelecidos pela ANEEL. Bem, aqui é o histórico, né? Essa barra azul é o DEC da SEMAT desde 2006, e essa linha azul são os limites definidos pela ANEEL. Então, o que a gente enxerga é uma redução dos limites definidos pela ANEEL. Isso aqui é a proposta para o terceiro ciclo de revisão, quer dizer, para a partir de 2014. Então, 2014, 15, 16 e assim vai. Isso aqui é a frequência de interrupção média, né? O FEC da SEMAT, ano a ano. Isso aqui são os limites que a gente está propondo nessa audiência pública. São metas bem desafiadoras para a SEMAT. Isso aqui, só para a gente ter uma comparação, uma ideia, é o Brasil, né? Como que vem evoluindo os limites regulatórios e o mundo real. FEC Brasil também. Bem, a agência, para tornar transparente para o consumidor poder comparar e saber de fato qual que é a qualidade do serviço prestado pela distribuidora, a ANEEL ela começou agora, né, a publicar anualmente um ranking de qualidade, né, entre as distribuidoras. A SEMAT, no caso, está em 14º, ela aqui está no meio termo, né? Então, esse ranking ele leva em conta basicamente o DEC e o FEC frente aos limites, a posição relativa de cada distribuidora. Então, tem distribuidora que tem uma área de concessão mais desafiadora, ela tem limites um pouco maiores, e tem áreas de concessão menos desafiadoras, limites menores. Então, ela leva em conta também essas características de cada uma e o DEC e o FEC praticado por cada uma. Bem, como eu disse, uma vez que há uma transgressão num limite de DIC e FIC, então cada unidade consumidora ela recebe uma compensação na tarifa por isso. Isso aqui é a quantidade de compensações pagas, ou seja, a quantidade de consumidores que tiveram alguma compensação paga pela SEMAT e o volume total pago pela SEMAT, volume considerável, 10 milhões de reais em 2010 e 11 bilhões de reais em 2011. Ok? Bem, era isso. Obrigado. Obrigado, Alisson. Bem, como o Alisson explicou resumidamente, isso está com um nível de detalhe muito maior na documentação que foi disponibilizada no âmbito da audiência pública, mas em resumo essa é a explicação do processo, tanto de revisão tarifária como da definição dos limites de qualidade. Eu observei ali que a apresentação que o Alisson fez, como não tinha ainda na época que abriu a audiência a apuração dos indicadores, tanto DEC como FEC de 2012, então ali foi projetado até 2011, mas já temos conhecimento que 2012 não foi um desempenho pior do que o que observou em 2011, e aí cabe um comentário que é sabido que a SEMAT, exemplo de outras empresas do chamado Grupo Rede, se encontra sob intervenção federal. A ANEEL interviu na SEMAT em agosto do ano passado, por entender que, de um modo geral, aí isso aconteceu com todas as empresas do grupo, exceto a CELPA, que já vinha de um processo de recuperação judicial, que culminou com a transferência do controle. Lá não chegou a ter uma intervenção administrativa, porque a ANEEL avaliou que talvez não fosse apropriado coexistir a intervenção administrativa e a recuperação judicial, e a recuperação tinha um sinal de solução de transferência de controle, que a ANEEL acompanhou de perto, junto à Justiça, e lá foi resolvido. Mas mesmo aquele processo da SEMAT, em alguma medida, na nossa percepção, interferiu, afetou negativamente o desempenho das demais empresas do grupo, até porque essencialmente a razão da intervenção administrativa
foi uma percepção da ANEEL que a gestão, em especial a gestão financeira do grupo, estava com dificuldades, talvez não conseguisse superar sem essa medida mais drástica, que é a intervenção administrativa. Então, é claro que a partir daquele momento que houve a recuperação judicial na CELPA, a capacidade, talvez, das demais empresas foram afetadas. Então, muito provavelmente, é dentro desse parâmetro que a qualidade também começou a degradar nas demais empresas. E a ANEEL, com a sua responsabilidade com relação ao processo das empresas de distribuição, ela entendeu que era oportuno fazer intervenção administrativa. Então, sabidamente, a SEMAT está sob intervenção administrativa, tem uma situação, portanto, diferenciada, mas no que diz respeito ao processo de revisão tarifária, é aplicada a mesma metodologia. Não há diferença pelo fato da empresa estar sob intervenção. O processo de revisão se dá da mesma maneira.